Obrigado. Então a gente pode ir até 1 da tarde, está friozinho, tá beleza, então tranquilo, né? Bom dia para todos vocês, queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tentarei aqui fazer uma exposição do panorama em 1 hora e pouquinho, ou eu tentaria aqui, vamos tentar aí dar uma visão para vocês desse livro que para mim é um dos mais importantes nas Escrituras Sagradas. Eu costumo dar para os novos que se achegam na igreja um cronograma de leitura bíblica, e eu sempre peço: comecem com o livro de Salmos, depois vocês vão para o Evangelho de João, depois o livro de Gênesis, e para vocês se situarem com respeito a todas as doutrinas que nós necessitamos para uma vida cristã sadia e correta, vocês terminem com o livro de Romanos. E aí eu falo para depois então a turma ir de Êxodo adiante, mas eu sempre coloco na pauta essa epístola de Romanos, que é muito especial mesmo. Eu penso que a gente precisa no ano ler a Bíblia toda, e de quebra a gente precisa ler o livro de Salmos, o livro de Provérbios e o livro de Romanos, todo ano. Se você puder fazer isso, e é muito fácil. Ontem à tarde eu peguei uma tacada só e li o livro de Romanos. Estava friozinho, falei, bom, deixa eu dar uma trabalhada aqui, e li os 16 capítulos na boa. Tem gente que fala, você está doido, pastor? Como é que lê a Bíblia toda e ainda esses livros? Lê. É só você ter um pouco aí de vontade e desejo, e aí você lê na boa, tá bom? Vamos lá então. Dá para enxergar aí bem? Não? Então eu vou tentar aqui. O duro que se eu sair, então perde aí o... Seguinte, esse panorama de Romanos dá para você pegá-lo na internet ou qualquer coisa, o Hilton pode passar para vocês. É do pessoal da editora Fiel. Eu gostei demais desse panorama, e vejam só, lá no cantinho de preto dá para vocês verem do capítulo 1 até o versículo de número 15. Nessa introdução, Paulo apresenta o Evangelho, e todas as vezes que você pensar na epístola de Romanos, sempre você coloque a palavra justiça. O livro de Romanos, uma das teses principais é a justiça de Deus. Então, se você pensar assim, Paulo apresenta a justiça de Deus através do Evangelho. Aí você percebe aqui nesse canto direito que nesse processo do capítulo 1, Paulo também ele apresenta a sua missão. Você sabe que o livro foi escrito mais ou menos em 57 a 60. Paulo tinha o propósito em mente de ir para a Espanha e passar em Roma. Roma ele ficou preso, e a missão dele era apresentar para essa igreja as doutrinas básicas. Então ele fala um pouco do seu desejo no início do texto. Se você perceber, você verá isso no fim do livro. Ele volta a tocar nesse ponto sobre a sua missão, desejo para essa igreja, e ele conseguiu nas letras concluir a sua missão. Aí o versículo 16 do capítulo 1, você tem o tema, a justiça de Deus no Evangelho, através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Já já a gente dá uma pincelada nisso, que está ali no seu canto direito de amarelo.
O versículo 18 em diante, você tem como o Evangelho impacta a nossa relação com Deus, mas você tem essa perspectiva de fé, e você tem, um pouquinho antes de seguir, você tem a questão da ira divina, que ela é bem forte. Às vezes a gente fica se perguntando, poxa vida, mas que mundo louco que a gente está vivendo, essa proposta de você fugir da natureza normal. Meu amigo, é só você abrir Romanos capítulo 1, que você vê a ira de Deus presente na criação, porque o texto sagrado diz lá que o homem e a mulher deixaram a sua forma natural de ser. Se você pegar uma tradução mais contextualizada, não quiseram ser homem, os homens não quiseram ser mulheres, e quiseram experimentar outras formas contrárias à natureza a qual fomos todos criados. Romanos 1, e aí você vê a perspectiva da ira de Deus de maneira marcante, quando o texto sagrado diz que Deus os entregou às paixões infames, literalmente, para ver no que ia dar essa estrutura pecaminosa da nossa natureza humana, e deu no que deu mesmo. Aí você vê uma apresentação de Paulo com respeito à graça divina, já que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão distantes em Adão. E aí Paulo começa a apresentar a graça divina, que a gente verá daqui a pouco, trazendo essa esperança através da fé, que é operante mediante essa graça divina. E Paulo exemplifica tudo isso com a vida de Abraão, o pai da fé, e aquele que creu acima de tudo, mesmo com os limites humanos. E Paulo, como ele é um doutor da lei e conhecedor assim muito profundo, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, e Paulo ele tinha um sentido muito aguçado das escrituras, e era um cara muito articulado, um cara muito pontual e técnico, teologicamente falando. Ele pega as pontes de maneira muito profunda, e nada mais justo e nada mais coerente, falando de fé e esperança, usando então o pai da fé, Abraão, e ele aplica isso nessa epístola. E nessa perspectiva da justiça de Deus, usando o Evangelho, que mexe com a nossa relação com Deus, essa religação entre nós e Deus, que foi rompida por causa de nossos primeiros pais, Adão e Eva. No capítulo 5, a gente vai passar rapidinho daqui a pouco sobre isso. Você tem a garantia divina, que aí você desce a palavra justiça e coloca ela em desenvolvimento, a justificação pela fé. Notem como Paulo é técnico e ao mesmo tempo profundo. Capítulo 4, ele começa a levar a gente ao exercício dessa visão da fé e esperança, por causa de uma base, que é a graça divina. E lá em cima você tem a satisfação da justiça. Aí no capítulo 5 ele diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Interessante a gente trabalhar com essa definição da justificação. Você e eu, nós somos justificados, ou seja, somos tratados como justos por causa dessa satisfação lá em cima da justiça divina, que traz para nós o Evangelho. O Evangelho nos aproxima, e o Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré, esse poder de Deus manifesto em nós, tudo por causa da graça, e satisfazendo lá em cima essa justiça. E aí, não por causa de você, não por causa de mim, mas por causa da graça, eu e todos vocês somos tratados como justos. Você é um justificado, você é colocado numa posição de justo, por causa do justo Cristo. E aí você atinge pela graça esse status
de justificado pela fé em Cristo Jesus. Vejam, se você folhear em casa, não apenas fique folheando, mas pegue um comentário, pegue um dicionário bíblico, pegue algumas informações sobre o livro de Romanos, abre lá o Google, chama introdução, chama lá análise, chama lá comentário de Calvino. Hoje a gente tem o comentário de Calvino à disposição, que a editora Fiel fez, e aí você começa a estudar o livro de Romanos, e é uma bênção a igreja ter esse movimento até o final do ano, e você verá como Paulo, ele, vou falar uma linguagem corintiana aqui, tá bom? Ele detona nessa análise da perspectiva teológica da graça e da justiça divina em Cristo Jesus. Vale a pena você navegar em Romanos. E aí você tem o 9 a 11, como o Evangelho redefine o povo de Deus, capítulo 9 até o 11, esse plano divino. Você tem que é uma confusão, mas aí você dá uma lida nos comentários e você perceberá que a rejeição de Israel é para quem não é de fato eleito. Por isso que Paulo trabalha a eleição de gentios e judeus em Cristo Jesus, mas há a rejeição daqueles que não estão inseridos na perspectiva da satisfação da justiça divina, não estão inseridos nesse pacote divino da graça, então estão rejeitados. Se algum presbiteriano aqui não crê na eleição divina, não crê nessa perspectiva da predestinação, meu amigo, você terá um problema sério ao se deparar com o livro de Romanos, porque uma das teses primordiais em Romanos é a doutrina da predestinação, e a gente vai dar uma passeada rapidinho nesse assunto. E aí você tem essa dinâmica do capítulo 12 até o capítulo de número 15, e aí finalizando o 16, claro que é mais assim um agradecimento por tudo que algumas pessoas fizeram. Aí você tem como o Evangelho impacta a nossa relação com os outros. Capítulo 12, você tem a perspectiva de ter um culto racional e ser moldado pela renovação da mente, essa metanoia divina, essa transformação diária. E aí você exerce os seus dons, tem uma série de dons nesse capítulo de número 12, e notem, justiça divina, a graça do Evangelho, a manifestação dessa bondade de Deus, trazendo fé e esperança. Para quê? Para que essa justificação pela fé? Para que essa paz? Porque todo esse sacrifício, Jesus demonstrando o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, para que tudo isso? Para que nós sejamos o modelo de Cristo, sejamos os pequenos Cristos aqui na terra, amando, servindo, exercendo os nossos dons, não nos conformando com a realidade de Romanos capítulo 1. Não dá para você se conformar com essa realidade, em que os homens e as mulheres estão entregues a essas paixões infames. Nós temos o poder do Evangelho dentro de nós, e no que isso implica? Nossa renovação da mente, o nosso culto inteligente, racional, sábio, equilibrado, fazendo missão, exercendo os nossos dons, amando o outro. O amor fraternal seja verdadeiro, não fingido. Nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Se alguém tiver sede e ele for o nosso inimigo, que nós demos de beber. Se tiver fome, demos de comer, porque fazendo isso amontoaremos brasas vivas. Capítulo 13, exercício desse cristianismo, por causa dessa justiça divina aplicada em nós. Obedeçamos às nossas autoridades e oremos por elas. E não devamos coisa alguma ao nosso próximo, a não ser o amor. E aí capítulo 14, mais umas dicas da gente imitar Cristo, cuidando dos fracos, nós que somos os fortes. Capítulo 15, ele dá uma pegada nessa ideia também. E capítulo 16, ele cita um monte de nomes lá, agradecendo a influência e a parceria
desse povo ao lado dele, nessa perspectiva do Evangelho da graça de Cristo. Até aqui, alguma pergunta? Hein? Todo mundo craque aí em Romanos? Pergunta aí, como é que a gente vai estudar tudo isso? Eu sugiro que você invista, não gaste. Invista meia hora por dia no livro de Romanos. Eu escrevi um livro em Romanos, eu levei 1 ano, literalmente 1 ano. Eu e mais três pastores, mais 2 pastores, nós estudamos 1 ano inteirinho o livro de Romanos. E foi um dos livros mais preciosos para o meu coração. Não dá para você ler Romanos em 10 minutos. Pega meia hora por dia que você aprenderá bastante coisa. Vamos lá para a nossa apresentação aí. Eu vou caminhando com você, mas se você quiser me interromper, pode ficar à vontade, tá bom? Pode passar aí, vamos lá. Eu quero citar para vocês 3 teólogos da história cristã falando sobre o livro de Romanos. Você tem aí Agostinho de Hipona. Aliás, a teologia reformada de Calvino, ela é uma cavalgada toda em Agostinho. Nós seguimos a teologia de Agostinho. É uma pena que a Igreja Católica também não siga a teologia de Agostinho de Hipona. Então, olha só o que ele diz sobre essa epístola. Não li mais nada e não precisei de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou o meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram, referindo-se à leitura de Romanos 13, 13, 14, ponto de partida de sua conversão. Agostinho foi convertido pelo Evangelho da graça de Cristo, lendo o livro de Romanos. Sua mãe, Mônica, orou por ele durante 20 e poucos anos e ele veio ter uma experiência depois de uma vida muito complicada, devassa, e ao ler Romanos ele foi tocado pela graça. Vamos lá? Próximo slide. Calvino. Se conseguirmos atingir uma genuína compreensão dessa epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros das Escrituras. Uma de suas obras clássicas, Institutas da Religião Cristã, foi escrita a partir de comentários sobre essa carta e melhor saboreado. Eu acho que eu cortei aí alguma coisa aí da frase, nem percebi. Mas se você pegar o capítulo das Institutas de Calvino sobre a soberania de Deus, ele usa baseado no livro de Romanos. E um livro que nós não podemos deixar de ter na nossa biblioteca sobre o livro de Romanos é o comentário de Calvino. Excelente, excelente, excelente. E o outro, esse foi também uma conversão muito profunda lendo o livro de Romanos. Essa carta é sem dúvida a peça mais importante do Novo Testamento. É o evangelho mais puro. É de grande valor para um cristão, não somente para ser memorizada palavra por palavra, mas para dela se ocupar diariamente, como se fosse o pão diário da alma. É impossível ler essa carta sem nela meditar. Quanto mais se lida com ela, mais precisa se torna e melhor é saboreada. Eu colei lá errado no texto lá de Lutero. Depois eu tiro aquela parte lá. Lutero converteu-se, há quem diga que foi no capítulo 5 de Romanos, sendo pois justificados pela fé. Ele estava numa luta. Lutero, se você vir o filme Lutero, você pode ver aquela hora que ele está sem conseguir dormir e numa luta interna. Dizem que ele tinha uma luta com o diabo nas noites seguidas da sua vida, ele não conseguia dormir, e aí ele ia para o texto sagrado e via
as falas papais, ele ficava em crise, porque ele falava: não é possível, as escrituras dizem uma coisa e o ofício papal diz outra, não é possível. E aí Lutero, nas suas lutas, e alguém que escreveu a sua biografia, diz que numa das noites o Espírito então falou ao seu coração, e ele compreendeu pela fé que ele não tem condições de ir até Deus sozinho, ele precisa de alguém operando no seu coração. E foi então que ele teve uma experiência e creu que a justificação ela acontece pela fé, mediante a obra da graça divina no coração humano. E ele começou a expor Romanos na sua teologia, e olha só o que aconteceu. A reforma começa por aí, em 1516, você sabe, 31 de outubro de 1500, era isso mesmo? 1516? Fugiu aqui? Oi? 1517, fugiu aqui, 1517, exatamente. E aí expande-se por toda a Europa o Evangelho da Graça de Cristo. Lutero afixa em Wittenberg as 95 teses. Salvação é pela graça, salvação, a justificação é pela fé. Não dá para a gente comprar a salvação por meio das indulgências. E aí ele expandiu a visão do livro de Romanos em toda a Europa. E aí você tem em Genebra Calvino, que sistematiza tudo isso. Aí você tem na Escócia um dos alunos de Calvino, John Knox, que expande toda essa visão reformada bíblica. E aí você tem o nascedouro da igreja presbiteriana através de John Knox. E a Europa toda é influenciada, e nasce tudo isso numa visão através do livro de Romanos. Calvino é um sujeito muito esperto, ele pega todos os estudos de Agostinho e começa a sistematizar e desenvolve. Calvino é um cara muito inteligente, está muito novo, ele tinha 20 e poucos anos, se não me falha a memória, 26 anos, quando ele escreveu as Institutas da religião cristã. E aí você vai embora. Bom, capítulo 1, você tem aí a necessidade do evangelho na sociedade corrompida. Paulo trabalhando essa tese, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá por fé, ou pela fé. A pergunta hoje, nos nossos dias, e vocês estudarão isso no livro de Romanos, é se o evangelho não se envergonha de nós. Interessante que esse moço aí, esse apóstolo, ele bate no peito com autoridade, com a sua própria vida, e diz: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação, mediante a fé que é uma operação divina. A pergunta para nós hoje é se o evangelho não tem se envergonhado de nós por causa da nossa maneira diferente do evangelho de viver. Vejam só, hoje é para você pensar, para eu pensar, para a gente refletir. Onde é que o evangelho se envergonha de nós? Nós temos um cara que é uma fera no evangelho, é alguém que vive, respira verdadeiramente o evangelho, e ele apresenta a sua carta para esse povo que é novo na fé. Notem, Atos 2:10, você tem os irmãos que foram convertidos através daquele sermão de Pedro, lembram lá o Pentecostes? E tem uma turma lá de Roma que volta, e por causa do impacto do sermão de Pedro, se envolve e começa a aprender sobre o evangelho. Paulo só escreve a epístola para esses irmãos, para eles amadurecerem
na fé, na vida. E aí Paulo bate no peito sem soberba, sem orgulho, sem esse negócio de querer ser o grande, mas ele diz: eu não me envergonho. Eu quero apresentar algo para vocês que eu não me envergonho, que eu vivo, que eu respiro, que é esse evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que recebe essa fé internamente no coração. Muito 10. Você já começa o texto de Romanos com essa palavra. E notem, eu quero que vocês reflitam, leiam o livro de Romanos fazendo as pontes. Paulo não está dizendo isso por acaso. É também uma palavra para confrontar a realidade que o mundo vive na sua época já. Uma realidade um pouco distante das Escrituras. Então ele já começa trazendo uma tese para trabalhar o que ele falará sobre a condição da natureza humana. Então é mais ou menos assim, o único que pode transformar, o único que pode redimir, o único que pode tirar o homem desse vexame, dessa natureza infame, dessa natureza que cada vez mais vai para o buraco, o único que pode refazer, reconstruir o coração humano é esse evangelho de Cristo. É essa boa nova que traz mudança, que traz renovação, que traz fé, que traz mudança, que traz um recomeço, que traz uma amizade de volta com o Criador. Esse Criador que a nação humana abandonou, deixou para trás. Pode passar, por favor. Então, eu peço licença para citar aí o meu texto. Nós não podemos obter salvação por nenhuma fonte, a não ser o Evangelho do poder de Deus, que revela a sua justiça. Notem, quando você se encontra e navega no texto de Romanos, a palavra justiça, ela está sempre lá, está sempre lá. Essa justiça que nos livra da morte eterna e se torna a base da nossa redenção por meio da obra da cruz do Calvário aplicada em nosso coração mediante a ação interna do Espírito Santo. Então, o Evangelho é essa boa nova do céu para trazer a reconciliação entre Deus e o homem, porque o texto de Coríntios, 2 Coríntios, diz que o homem e Deus agora são inimigos. Alguém precisa fazer de novo essa ponte. Então Deus trabalha o projeto desde a eternidade dessa reconciliação através da boa notícia. A boa notícia é um ser divino saindo da própria Trindade, vindo aqui na terra e realizando a obra da reconciliação. Essa reaproximação do homem diante de Deus, já que em Adão nós fomos separados. Em Adão nós não temos mais contato, não temos mais o café da tarde com o Criador. Rompeu-se toda essa estrutura. E aí Deus projeta divinamente o Evangelho, essa boa notícia, para trazer essa reconciliação. E é uma obra redentora, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E precisa da ação profunda e dinâmica da Trindade. Então, o Pai, que é o Criador, ele manda a segunda pessoa da Trindade, que é o Redentor, o Filho, o Deus homem, que se encarna aqui nesse planeta. E o executivo da Trindade, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa, que é Deus, e que brilhantemente no capítulo 8 Paulo fala muito sobre a pessoa do Espírito e a obra redentora do Espírito. Então ele opera no coração daqueles que serão preparados para crer. Não é todo mundo sem exceção, não são todos seres humanos sem exceção, só são aqueles que de fato, de verdade, são tocados pela terceira pessoa da Trindade,
que é o executivo, o Espírito Santo que aplica essa obra no coração humano. Viram que coisa extraordinária esse desenvolvimento teológico de Paulo? E para tirar o homem dessa ruína do capítulo 1, dessas paixões infames, para ele viver uma luta que Paulo fala lá no capítulo 5 de Efésios, a luta da carne contra o espírito. Aí você, em Jesus, você luta contra você mesmo para não dar vazão às paixões do seu próprio coração. E isso só acontece mediante essa redenção operada de maneira interna pelo executivo da Trindade, que é o Espírito Santo. Beleza? Fácil para compreender, não é não? Tranquilo, né? Vamos lá? Próximo slide. E aí, o nosso tempo é pequeno, não dá para a gente explorar, então eu só coloquei aí que no capítulo 2, Paulo fala sobre o cuidado para não nos julgarmos melhores do que os outros. Esse capítulo ele é muito importante. Todos nós somos pecadores, sem exceção, não tem jeito de correr. Então, Paulo fala assim: tu, homem, que julgas a outrem, estando tu na mesma condenação, não dá para a gente julgar a gente mesmo, achando que a gente é melhor que os outros. Não dá, é impossível. Todos nós estamos mortos em Adão e precisamos da graça divina em nós. Então, cuidado quando você julga o outro. Vamos embora para o próximo slide. Aí você lê em casa. Aí, no capítulo de número 3, o caldo começa a complicar. O negócio começa a ir pesado. Paulo fala sobre a nossa estrutura humana. Então, esse texto aí, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Você tem a música lá, a gente, é isso aí mesmo, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Que citação é essa aí, gente? Alguém se arrisca? Que citação é essa aí de Paulo? Que texto Paulo está citando? De que livro? Não, está em Romanos aí, mas que texto é? Que texto é esse aí? Que citação é essa aí de Paulo? Oi? Não, é certo, mas que citação é essa? De que livro? Salmo 14. Salmo 14, exatamente. É a citação do livro de Salmos, quando Deus olha de cima para essa nossa terra. Puxa vida, não há ninguém que faça o bem. Todos se desviaram, todos se extraviaram, todos estão perdidos, todos estão em Adão. Se você acha que é alguma coisa boa, você está na roça, porque você e eu somos inúteis. O texto de Lucas diz: a gente faz isso, faz aquilo. Mesmo que você faça o melhor, você é um inútil em termos de natureza humana caída. Você é uma tranqueira ambulante. E para não falar você, eu vou falar eu, porque aí alguém pode falar: ô pastor, esse cara veio aqui para depreciar a gente, o cara veio detonar a gente aqui. Não, eu sou uma tranqueira, tá? Eu sou um pecador miserável. Eu, na minha natureza, estou morto, estou separado de Deus. Eu sou um pecador miserável e absolutamente distante da graça divina. Olha, esse texto, gente, é um soco em todo ser humano arrogante e soberbo que se acha o último bastião de Deus. Você não vale um conto furado, mulher aqui presente. Você, homem, você não vale um conto furado. Você
é um pecador miserável. E eu diria um negócio, se o Wilton depois quiser cortar na edição dele isso aqui, porque é muito forte. Você quer ver o que você vale de natureza humana? Tranca tudo quando você tiver com uma diarreia bem brava. Tranca tudo, a janela no banheiro, e fica lá 1 hora no meio da sua diarreia. É isso o que você é, o que eu sou em termos de natureza humana. Todos pecaram. O texto continua em Romanos 6. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém vale nada aqui. A única coisa que você vale é em Jesus Cristo de Nazaré. Quando Ele vem e habita em você por meio da obra redentora do Espírito Santo e faz você ser alguém nele, não em você mesmo, porque em nós mesmos nós estaríamos perdidos. Tanto que quando nós pecamos e imediatamente somos perdoados, quando pedimos perdão, Deus não olha para você diretamente, sabe dessa? Ele não olha diretamente para o Wilton, e para o Raio, e para o Marcelo, e para a Denise. Ele não olha diretamente para a Adna, ele olha para nós em Jesus. Por isso que nós recebemos o perdão. Nem isso você vale alguma coisa. Tem cara que fala para você quando você está falando do Evangelho: mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu sou ótimo. Deus, eu acho que eu mereço alguma coisa da parte de Deus. Merece sim, o inferno. É isso que o ser humano merece. Vamos embora? As fontes da justificação em Romanos 3. Abre um pouquinho aí em Romanos 3. É que o nosso tempo não dá, a gente poderia ficar aqui se divertindo em Romanos. É um texto, o que eu quero hoje de manhã, espero que eu consiga, é criar prazer em você para passear no texto de Romanos. Abre um pouquinho aí em Romanos 3 e olha só, você vê no versículo 10, você vê a ideia aí, como está escrito. A referência toda desse texto é baseada no Salmo de número 14. Aí, depois que ele fala dessa estrutura toda nossa, que é uma estrutura violentamente pecaminosa, o pecado destruiu a raça humana. Adão fez, juntamente com Eva, fizeram com que nós fôssemos expulsos do paraíso. Aquele café gostoso inglês das 5 da tarde acabou, não tem mais. Deus coloca guardas no paraíso para que o casal não entre mais. Acabou a comunhão, acabou a intimidade. Aí Paulo, no versículo 21, trabalha essas fontes da justificação. Eu coloquei mais para frente, mas ela começa no versículo 21. Mas, ou seja, depois de tudo isso, apesar de tudo isso, agora se manifesta uma justiça, versículo 21, que provém não dos homens que são caídos, são miseráveis, estão mortos nos seus delitos e pecados, mas ela provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunhavam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Essa palavra em Cristo aparece várias vezes. Para todos os que creem. Notem que Paulo é seletivo. Não adianta a gente discutir com o texto sagrado em Romanos e dizer que a salvação é universal. Todos estão mortos, só quem recebe vida é que crê. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Morto não fala, morto não respira. Efésios capítulo 2 diz lá que Ele nos deu vida, estando mortos nos delitos e pecados. E aí, no versículo 24, ele trabalha essa fonte aí, ó. Somos justificados gratuitamente pela graça. O que é graça, gente?
Favor imerecido. Graça é Deus dar aquilo que eu e vocês não merecemos. O que? Redenção, salvação. Misericórdia é Deus deixar de dar aquilo que eu e vocês merecemos. Condenação, separação total, morte eterna. E aí essas fontes da justificação começam a ser trabalhadas por Paulo aqui, lembrando da boa notícia do capítulo 1, o Evangelho, que traz essa reconciliação e possibilita o homem alcançar pela graça, não por ele mesmo, essa justificação. Pode passar aí, beleza. Então a gente é justificado pela obra da cruz do Calvário, ó. Gratuitamente por sua graça, versículo 24, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não tem salvação sem Cristo Jesus, não tem obra de redenção sem Cristo Jesus, não tem salvação, não tem reaproximação sem, quando você lê no texto sagrado, redenção em Cristo, você já lembra de cruz. Por isso que eu penso, a gente está lutando lá e a gente conseguiu pela graça no nosso novo templo ter uma cruz enorme, e a avenida ela será alargada, e todos que chegarem em Alphaville por Tamboré, a hora que subirem, tem o muro do Mackenzie do lado, ele será afastado 7 metros para a direita, e o cara subirá, será uma mão dupla, o cara subirá e baterá de frente, a nossa cruz será sempre iluminada. Eu sempre digo, toda igreja protestante precisa ter uma cruz vazia, para mostrar qual é a nossa base de redenção. A base da redenção nossa é a cruz de Jesus. Redenção sempre nos leva para cruz de alguém que paga a nossa pena. Vamos embora para o próximo? Eu faço essa citação. O perdão divino é a absolvição do castigo, e a justificação é uma declaração de que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo. O perdão é essa absolvição, e a declaração é através da justificação. Então é assim: Adnan, você teve alguém que pagou o seu preço na cruz do Calvário. Vem para cá, você está livre. O seu castigo foi absolvido, mas não foi anistiado. Ele foi pago por uma outra pessoa, por um substituto na cruz do Calvário. E por esse substituto, você tem a justificação pela fé, mediante a graça do Evangelho desse Jesus que pagou o preço. Vamos lá? São 10h15 e eu estou no 3 ainda, hein? Justificação em Abraão. É um texto lindo, esse capítulo de número 4 de Romanos. Então, ele coloca nossos pecados na conta de Cristo, deposita a justiça dele em nossa conta, e ele nos dá a graça de crermos na obra que ele realiza na cruz. O Evangelho, gente, não é para todo mundo, é para aqueles que creem, é para aqueles que são chamados para crerem nessa obra da redenção, nessa expiação divina. Quando Jesus ele desce, se torna homem, nesse estado ele se humilha profundamente, porque ele vem aqui para morar com um bando de pecadores, sem pecado, mas ele tem que viver essa realidade de morar aqui conosco. Assume a nossa natureza humana caída, se prepara no seu ministério terreno e morre na cruz do Calvário, fazendo então a obra da redenção para trazer graça, para trazer vida para nós. Por isso que o texto sagrado diz que ele vos deu vida. Paulo falando na epístola de Efésios, ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Bora para o próximo slide. Então a cruz trouxe justificação, graça e esperança para nós. Pode pôr aí. Ela traz uma nova situação de paz. Pode abrir o texto aí em Romanos 5, só pular a página. Olha que coisa impressionante. Eu estou aqui com a NVI. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Eu gosto dessa expressão porque não é uma obra sua, não é você que faz isso, é alguém que faz por você. Justificados pela fé, lembrando do que eu falei no início, você é tratado como justo, você é tornado justo, não por causa de você, mas por causa de Cristo, ok? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? E ela traz graça e esperança no coração. Se você continuar o texto sagrado, você verá essa palavra que é muito presente nos escritos de Paulo. Vamos lá? Traz perseverança. Você continua aí a ideia. Sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança no coração. E a justificação traz o amor de Deus derramado no nosso coração. Eu quero chamar a atenção para esse versículo de número 8. Se você ler o versículo 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, ou seja, totalmente debilitados espiritualmente falando, totalmente separados da graça e do amor, mas Cristo morreu pelos ímpios. Os ímpios aqui são os justificados, não é todo mundo. Ele morreu pelos ímpios aqui que Paulo trata, os pecadores que precisam de remissão, precisam de redenção. E aí o versículo 8 que a gente precisa decorar e colocar no nosso coração. Mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morre por nós na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós. A demonstração do amor divino no ápice dele é Deus arrancar, o Pai arrancar um pedaço de si mesmo e oferecê-lo para resgatar pecadores que são dignos, que são miseráveis, que não valem um conto furado. Mas ele faz isso porque ele demonstra amor por esses pecadores. E a doação, claro, que está aí no texto sagrado, nós recebemos esse Cristo em nós, que morre em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores miseráveis. Ainda somos, mas somos pecadores renovados, restaurados, atingidos por esse amor extraordinário. E você continua a tese aí de Paulo com respeito a essa justificação no capítulo 5, e vocês terão um tempo enorme para trabalharem aí. Esse texto é bem legal, porque Paulo volta a tratar do assunto do capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Pode passar. Então, às vezes a gente vê algumas igrejas aí mais contextualizadas, mais para frente, os caras ficam dizendo: reivindica o que é seu, exige de Deus o que é seu direito. Que negócio é esse? Você tem que pedir o seu BMW, sua casa, suas riquezas. Você tem o direito, você, afinal de contas, é filho do rei. Quero dizer uma coisa: a única coisa que nós podemos reivindicar diante de Deus é isso aí, ó. É o inferno. Você quer o que é seu de direito? É o inferno. É a única coisa que nós podemos exigir de Deus. Deus dá o que a gente merece. O que? Inferno. Todos merecem o inferno, não tem jeito. Essa é a única coisa que, sem sombra de dúvidas, nós podemos determinar. Vamos lá?
E se você quer reivindicar, como a gente já citou, pode mandar pau aí. É a única coisa que eu e vocês merecemos, inferno. Vamos lá? Interessante que Paulo aqui nesse texto de Romanos, ele trabalha essa ideia da identificação que quando nós morremos com ele, Cristo morreu e acabou com o poder do pecado e trouxe a nós a santificação da vida mediante a sua obra de redenção. Notem, a palavra redenção, ela está sempre presente, e a sua justiça é transmitida a nós por causa dessa graça, e nós somos salvos pela vida de Cristo e não temos mais condenação. Por isso que no texto de Romanos 6, Paulo diz: vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão agora debaixo da graça. Então vivam em novidade de vida. Às vezes